Você sabe que os nossos filhos só aprendem através de exemplos. Só que você está sendo o exemplo certo ou errado na vida do seu filho? Oi, muito prazer, eu sou o Rodrigo, seja bem-vindo ao Vida de Pai. Afinal, a vida de pai não é fácil, mas também não é difícil. E nesse canal aqui eu pretendo ali falar de paternidade de uma forma ali bem leve para tirar do seu ombro aí toda essa pressão que a sociedade implica, porque a gente vê nas redes sociais pais e mães perfeitos e a gente sabe que não existe nenhum manual ali que ensina como que a gente deve ser um bom pai, como que a gente pode ser um pai melhor. Então eu trago realmente aqui a realidade, a minha opinião, as minhas experiências como pai, porque eu sei que cada caso é um caso e a internet está cheio ali de influencer, pai e mãe, né, de alto escalão que simplesmente é perfeito, que os filhos são super educados e a gente olha para aquilo e fica pensando que talvez a gente errou em algum ponto, ou na maioria das vezes a gente fica se martirizando de por que a gente não consegue dar melhor condições de vida para os nossos filhos. E eu quero aqui trazer um pouco para a nossa realidade. Enfim, se é a primeira vez que você está aqui, por favor, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e a gente vai conversar sobre se você está sendo um bom exemplo ou não na vida aí do teu filho. Há uns 2 vídeos atrás, eu vou deixar aqui no card, eu falei a respeito de uma injustiça que eu cometi com o meu filho, eu gritei com ele e aquilo foi um mau exemplo, por mais que eu tivesse gritado devido a um episódio ali de violência que ele cometeu contra minha esposa. Se você quiser saber, tá aqui no card, mas assiste esse vídeo primeiro para depois você assistir esse daí, caso você não tenha assistido. Ele viu isso como exemplo e ele acabou replicando o fato do grito, o fato de impor a voz mais alto e foi péssimo, até porque eu fui um mau exemplo para o meu filho e ele replicar isso me fez pensar que as crianças elas só aprendem através do exemplo e eu preciso me policiar, eu preciso ter educação e saúde ali emocional bem equilibrada para não passar as coisas ruins, porque todo ser humano tem coisas boas e coisas ruins, mas eu não quero passar de exemplo para os meus filhos as coisas ruins que eu sou. Veja bem, eu não estou aqui nesse canal para dizer que eu sou um pai perfeito. Eu tenho os meus defeitos. O que eu quero dizer com coisas ruins é justamente esses defeitos. Eu tenho qualidades, mas eu também tenho defeitos. Todo mundo é ser humano, gente. Então, por exemplo, a minha dicção não é a melhor estando de aparelho. E talvez não seja tão boa quando eu for tirar. Não sei. É algo que eu tenho que trabalhar no meu dia a dia, assim como o meu temperamento. Eu sempre tento me policiar, principalmente quando eu posso ali meio que perceber um certo conflito emocional, quando eu tenho que chamar a atenção de algum filho meu, quando eu preciso ser um pouquinho mais duro com eles. Eu preciso ter controle sobre mim para poder ali apaziguar a situação. Então, é por isso a causa desse vídeo. Será que a gente está sendo bom exemplo ou mau exemplo na vida dos nossos filhos? Como eu falei, devido a esse mau exemplo que eu dei, né, que foi o fato de eu gritar, eu vi que o meu filho estava replicando isso e eu tive que conversar com ele muito seriamente. E eu não tive que conversar apenas uma ou 2 vezes, eu tive que conversar muitas e muitas vezes até ele entender que falar alto, gritar, se impor ali com voz não vai adiantar e a gente precisa conversar, criar um ambiente seguro para os nossos filhos poderem conversar. E eu estava vendo que ele estava replicando isso com o próprio irmão. Ele estava gritando quando algo na brincadeira entre eles dava errado. Então eu, como pai, vi aquilo e eu fiquei assustado, porque sim, é um péssimo exemplo, eu não posso negar isso. E quem deu esse exemplo fui eu mesmo. Eu tive que reconhecer isso, eu tive que pedir perdão para ele, eu tive que ensinar a ele o que é certo e o que é errado. Porém, entretanto, todavia, né, o mundo ali da vida de um pai não é apenas viés. Nós temos momentos bons. E eu vou te contar aqui um momento muito bom que eu vi que o meu filho realmente estava replicando um comportamento meu, que foi quando ele foi carinhoso com a própria mãe. E o que eu quero dizer com isso? Obviamente, ele tem um carinho, né, com a própria mãe, porque é a mãe dele, mas eu lembro que por eu dar flores, principalmente ali em datas comemorativas, ou um botãozinho ali de rosa, apenas para lembrar a minha amada esposa o quanto eu a amo,
E ele, por ver isso, a gente estava num parque, ele pegou uma florzinha, e daí eu lembro nitidamente que ele me chamou ali de um canto e ele falou para eu dar para a mamãe, né? No caso, a mãe dele, a minha esposa, só que ele fez aquela posição de se ajoelhar para eu entregar a flor para ela. E foi muito legal, porque imediatamente, né, eu fiz o que ele estava pedindo, só que eu dei o celular para ele registrar o momento, porque ele queria tirar foto, e ficou ali uma situação bem fofa, bem romântica, de eu entregando uma florzinha ali, sabe? Eu nem lembro que flor que era, mas para ele foi totalmente ali romântico e fofo para ele ter feito isso. E depois que eu fiz, obviamente, eu pedi para ele demonstrar como eu deveria ter feito de forma certa, e ele demonstrou, ele foi super charmoso e demonstrou, né, com outra flor, entregando para a própria mamãe. E assim, são comportamentos que eles replicam que a gente, como pai, a gente está fazendo. E se a gente não se policiar no dia a dia, se você ali quer que seu filho seja carinhoso com a sua esposa, então você, papai, tem que ser carinhoso também, entende? Você tem que demonstrar carinho, elogiá-la na frente do seu filho. Você quer que o seu filho saiba como cortejar, como ali tratar uma mulher quando ele for adulto? Começa tratando a sua esposa melhor dentro de casa. Ponto. Você quer que o seu filho seja melhor com as palavras quando ele estiver na escola, talvez ali fazendo uma apresentação de um trabalho, ou que ele seja melhor no trabalho, falando ali na frente dos colegas de trabalho alguma apresentação? Começa a ser eloquente e falar melhor dentro da sua casa. Você é exemplo. Entenda, e todos esses exemplos vão carregar valores e vão carregar princípios que vai estruturar características do seu filho. Então para refletir, o que você está moldando no teu filho? Eu quero que você pense que você tem que ser o homem que você quer que o teu filho admire. Está entendendo? É muito forte isso. Ninguém veio falar para mim isso, até porque os vídeos que eu produzo aqui são ali de experiências que eu vivi e reflexões que eu fico ali pensando, porque eu sei que se eu tornar meus filhos pessoas melhores do que eu sou, com certeza a sociedade, a próxima geração vai ser muito melhor. E é nisso que eu acredito, que se todo mundo ali estiver preocupado em ser um pouquinho melhor, né, do que era ontem, tudo vai se acertar. Infelizmente, de certa forma, eu vejo que a sociedade hoje em dia demonstra, através de redes sociais, valores deturpados e valores muito que, infelizmente, eu não concordo. Essa é a realidade. Mas, enfim, o que eu posso fazer é aqui dentro da minha casa, com a minha família. E é óbvio que eu quero dar o melhor para eles. E o melhor para eles que eu posso entregar é meu tempo de qualidade, são bons exemplos que eu posso dar, segurança e ser o melhor pai que eu posso acreditar que eles possam ter, entendeu? Eu sei que não é fácil, porque a gente nem sempre senta e conversa para ver quais foram os exemplos que a gente teve. E de tudo, exatamente de tudo, a gente sempre consegue tirar algo bom. Então, por exemplo, talvez aí o seu pai, né, pode ter te abandonado. Então, ele é um exemplo do que você não deve fazer com a tua família, né? Então, ser mais presente é um exemplo, né, que você pode seguir ali para você ser um pai melhor. Ou, né, você pode ter tido o melhor pai do mundo, mas eu tenho certeza que você vê que ele teve os erros dele, ele teve as nuances dele, porque ninguém é perfeito. Então, pega todos os exemplos que você teve na sua vida e sempre tire algo que é bom para você ensinar para os seus filhos. E é sério, gente, a educação, ela começa através ali do espelho. As crianças aprendem a falar imitando a gente, as crianças aprendem a andar imitando a gente. Então, tudo ali é através de como você se comporta dentro da sua casa para você conseguir fazer com que os seus filhos tenham valores ali e princípios muito melhores do que é o que a gente vê hoje em dia na sociedade. Eu não estou falando assim da boca para fora, não, porque
Eu sei que existem pouquíssimos espaços e quase comunidade nenhuma de pais e mães ali para falar sobre isso e para compartilhar esse tipo de pensamento. E é por isso que a seção aqui de comentários está totalmente aberta. Caso você concorde ou até mesmo discorde de mim, pode ficar à vontade e escrever ali o que está sentindo ali no seu coração. E caso você queira conversar ali até um pouco mais, como que eu diria, um pouco ali mais no tete a tete, conversa aqui, manda teu e-mail aqui nos comentários, eu vou mandar um e-mail para você, a gente pode manter ali um vínculo de amizade numa boa, porque eu sei que tem muita coisa que a gente não conversa às vezes dentro de casa por falta de costume. E eu tenho certeza que o diálogo resolve muitas das coisas. Mas esse canal aqui, essa comunidade Vida de Pai, é justamente um espaço para a gente quebrar obstáculos, justamente da comunicação, para a gente se tornar pais melhores. Mas enfim, eu fiz muitos ajustes em mim antes mesmo de tentar mudar o meu filho. Então eu comecei a conversar mais justamente porque eu vi que ele estava muito recluso, né? Ele não estava falando muito do dia a dia dele. Eu tentei começar a ler mais e a criar hábitos de leitura para eles verem que a leitura é muito melhor do que qualquer tipo de tela. E por mais que eles estejam ali em alfabetização, né, aprendendo a ler, eu lia, mas eu colocava eles na mesa também para eles colorirem ou para eles brincarem de caça-palavras. Então, assim, tudo isso eu tive que mudar em mim primeiro para depois mudar neles. E assim, tem diversas histórias específicas que eu posso trazer aqui caso você queira, mas eu preciso que você fale para mim, né, ali através do comentário, para daí eu produzir o vídeo, tá bom? E é claro que eu te convido a se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito, mas eu também deixo esse vídeo aqui para você assistir, para a gente continuar conversando. Um beijo, um abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!